Olá, paz seja convosco, que a bênção do Senhor alcance a tua vida onde você estiver. O dia em que você ouvir essa palavra, que o Senhor ela traga segurança e certeza no teu coração. Nós estamos mais um ano batendo assim na mesma tecla, a importância da vida. Nós estamos sobrecarregados com cobranças, muitas vezes mostrando aquilo que nós não somos, querendo viver uma força que nós não temos, e esse conjunto de obras que não faz parte de nós virou um acúmulo de lixo, de peso, que está nos levando ao sentimento de fracasso e de derrota. Quando esse sentimento de fracasso com derrota se apodera sobre mim, tristeza do inferno passa a ocupar o meu coração, a minha alma e a minha mente. Nós passamos a esquecer a importância da vida, o valor da vida e o quanto nós somos homens e mulheres valorosos. E como o Senhor nos ama de uma forma tal que a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Ele provou o seu amor para conosco quando Ele deu o seu Filho unigênito para estar morrendo na cruz do Calvário pela nossa vida. A vida, ela vale a pena ser vivida. Eu sei que muitas vezes não é fácil alguém chegar para a gente que está cheio de problema, não é? Que tem contas a pagar, cobrador batendo na porta e alguém dizer, confia, espera no Senhor. Quando você está diante de uma má notícia, quando você chega diante do médico e ele dá um diagnóstico para você de forma negativa, quando ele diz para você que você está com câncer, ou quando ele diz que você teve um AVC, que você precisa de um transplante, não importa o nome da má notícia, mas ela chegou. Então, aí você olha e diz, é muito fácil você que está do outro lado dizer, confia, mas a fé é isso. É verdadeiramente confiar naquilo que a gente não vê. É ter a certeza de que as coisas elas vão acontecer, mesmo em meio ao caos. Eu acredito porque a palavra me ensina, a palavra me orienta. E eu creio porque eu vivi na pele. Eu sou a pastora Simone, eu pastoreio a igreja do Evangelho Quadrangular no bairro da Torre, em Recife. Eu estou há 17 anos no ministério, à frente de uma igreja, e eu sei o que é depressão. Eu sei o que é você não saber identificar o que é dia, o que é noite, porque os dois estão claros dentro de você. As noites, elas são longas e os dias são curtos. Dívidas, enfermidade, problema com filho, problema com casamento, problema com falta de dinheiro. Essa conjuntura, esse emaranhado, ele se apoderou também diante de mim e as minhas forças, elas foram sugadas. E eu lembro que eu passei a tomar antidepressivo, ansiolítico, eu tive síndrome do pânico. Então você não está falando com alguém que não conhece o que é depressão. Você não está diante de alguém que conhece porque ouviu a história de alguém. Eu vivi na pele, eu vivi na minha casa. Minha filha com 15 anos de idade, 14 anos de idade, ela conheceu o que é depressão. Mas qual é o motivo? Aparentemente nós não sabemos qual foi o motivo. E eu fui chamado pela equipe da coordenação da escola, pela equipe de psicologia da escola dela na época, porque ela foi encontrada no banheiro da escola com um canivete na mão, porque ela queria tirar a sua vida.
Então, eu não estou contando uma história, eu não estou narrando um fato. Eu estou passando para você um testemunho de vida daquilo que eu vivi. E eu lembro que meu marido me levou a um psiquiatra, e na época eu não queria, eu não tomava banho, eu não queria tomar banho. Eu não tinha problema de não sentir fome, eu comia demais. Eu cheguei quase a 100 quilos. Hoje eu já perdi 32 quilos, eliminei esses 32 quilos. É fácil? Não. E quando eu cheguei no consultório da psiquiatra com meu marido, que meu marido relatou, eu tinha muita raiva dele, porque eu não queria estar ali, eu não precisava de ajuda. Eu achava que para mim não tinha mais solução e ao mesmo tempo eu achava que tudo estava muito bem. Eu achava que todos que me cercavam, ou por onde eu passava, onde eu chegava, aquele grupinho de pessoas que estavam ali, para mim, elas estavam falando mal de mim. Elas estavam me apontando, elas estavam me acusando. Eu agredia as pessoas, eu não tinha paciência com as pessoas. Eu vivi dessa forma. Até um dia, quando eu cheguei nessa psiquiatra, ela disse assim para meu marido, eu vou internar. Ela precisa ser internada, porque ela pode tentar contra a sua vida ou agredir alguém e eu preciso. E eu disse, eu não quero ser internada, eu não vou ser internada. E meu marido disse assim para ela, eu quero te pedir uma oportunidade. E ela, isso há quase 20 anos atrás, ou 20 anos atrás. E ela disse, olha, eu vou te dar aqui meu celular e liga para mim qualquer coisa. E já entregou para meu marido uma requisição solicitando um internamento para mim. E ela também passou a outra coisa, quando chegava por volta das 5 horas da tarde, vinha dentro de mim um medo, uma saudade, eu não sei de quê, uma culpa, não sei se remorso. Aquilo tomava conta de mim, eu tinha medo, eu tinha sensações, eu tinha visões de que os meus filhos iam morrer, de que minha casa ia cair, de que eu ia ser perseguida. Eu suava frio, eu passava mal, eu tinha taquicardia, eu tinha falta de ar. Eu cheguei no cinema. Meu marido me pegou meus filhos e a gente foi para o cinema passar uma tarde de lazer diferente. Comprou pipoca, comprou refrigerante, todo mundo na fila ali do cinema. E eu comecei a sentir meu coração acelerado, um medo. E eu estava com vergonha, porque eu passei a ter vergonha de mim e do que eu estava sentindo. E eu, com vergonha de dizer, com vergonha, eu entrei no cinema, começou o filme, as luzes apagaram, eu comecei a gritar dentro do cinema. Eu comecei a passar mal dentro do cinema. A gente saiu com 4 crianças, 2 já eram adolescentes, uma era criança, a outra também já era uma adolescente. E nós saímos ali do cinema e nós fomos direto para o hospital, porque eu estava infartando. Eu entrei na emergência de um hospital particular, eu entrei de imediato, colocaram elétrico em mim, me levaram para o setor de cardiologia, eu sem conseguir respirar, passando muito mal. E sabe qual foi o remédio que eu usei? Rivotril. E o médico chamou meu marido e disse assim para o meu marido, eu preciso deixar ela aqui, porque ela está numa crise de ansiedade, ela está passando por um transtorno de ansiedade. E eu fui diagnosticada com depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. E eu passei a tomar medicamento de dia e de noite para dormir, de dia e de noite. As minhas noites, elas eram terríveis. Eu acordava constantemente com o rosto dormente, a boca troncha assim, ó, dormente, minha boca travava, eu sentia dor no peito, eu sentia falta de ar. E tudo isso eram apenas sintomas. E quando a médica passou
foi tempo que eu procurei um psiquiatra, né, orientada pelo médico da emergência. Eu ia muito para a emergência, passando mal. E orientada por ele, foi que eu procurei essa psiquiatra. E ela me deu o papel para requisição, para internar. Ela me passou muitos medicamentos. Eu tomava de manhã, eu tomava à tarde, eu tomava à noite para dormir. Eu vivia à base de ansiolítico e de antidepressivo e remédio para dormir. E ela disse assim, olha, mas em meio a todo esse tratamento, eu quero que você leia o livro de Eclesiastes. Você conhece? Pasme, eu já era crente. Eu tive o privilégio de conhecer Jesus, a minha família. Eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 56, estou já chegando aos 57 anos. Ou seja, quase 40 anos da minha vida que eu estou dentro da igreja. 40 não, 50. Eu já vou fazer 57 anos dentro de igreja. Se você acha que pelo fato de ser um pastor, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, de ser frequentador da igreja, você não pode ser acometido pela depressão, você pode sim. Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito, e a alma adoece. A alma, ela adoece, a alma, ela entra em depressão. E só quem cuida da tua alma é Jesus. Porque não existe raio-x, não existe ressonância, não existe tomografia, não existe nenhum aparelho dentro da tecnologia moderna que conheça a tua alma. Só o Senhor. E ela me indicou tomar uma cápsula diária do livro de Eclesiastes. E eu, primeiro, não gostei, né? Reclamei. E eu fui lendo Eclesiastes. 12 capítulos, todos os dias. Quando eu acabava, eu voltava. Quando eu acabava, eu voltava. Quando acabava, eu voltava. Enfim, eu fui saindo ali de Eclesiastes. Fui seguindo a minha jornada. E passei a conhecer aquele que é poderoso e me ama de forma sobrenatural. Aquele que me conhece de forma abundante. E eu quero ler aqui com você, sabe, eu quero ler com você três versos. O primeiro que eu conheci nessa minha jornada está no livro do Salmo 139, o verso 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. O versículo 16 diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Irmãos, foi assim? Não. Eu passei a ler Eclesiastes e Salmo 139. Eu passei a ler Eclesiastes 1 e Salmo 139. E eu comecei a determinar na minha vida. O Senhor me fez de forma assombrosamente maravilhosa. Sabe, todos os dias da minha vida já foram escritos e contados. Eu nem sequer existia ainda. Eu era um ser uniforme, sem forma. Mas ele já tinha toda a história da minha vida contada. Aí eu descobri que lá no livro do profeta Jeremias, ele disse para mim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, Simone. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de prosperidade para a tua vida, porque sem Deus nada somos nem nada podemos fazer. Você que está passando por isso que um dia eu passei, crê na palavra do Senhor que é fiel e verdadeira. Sabe, eu sei que não é fácil.
Não é bom ouvir, você vai conseguir, acredita. Se você quer, você consegue. Mas eu sei que lá no íntimo a gente não tem força. Mas eu também quero estar dizendo que na palavra está escrito que o querer e o realizar pertence a Ele. Então começa dizendo: Senhor, coloque em mim o desejo de querer. Coloque em mim o desejo de querer uma mudança. Coloque em mim o desejo de querer viver essa virada. Eu não aguento mais sofrer. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: isso é frescura. No dia que você quiser, você sai. Não é assim. As pessoas vão dizer para você: não tem necessidade disso. Tem um marido que ama, tem filhos saudáveis, tem dinheiro, tem boa profissão, sabe, tem oportunidades. Quando a alma está abatida, a gente perde as forças. Sabe, o salmista Davi, um dia ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Quem era Davi, meu irmão? O Senhor tirou ele do meio de um pasto. O Senhor colocou ele na cadeira para governar a nação escolhida por Deus. Um homem cheio de força, de sabedoria. Quando ele pecou com Betseba, que o Senhor foi lá, sabe, confrontar Davi. Sabe o que o Senhor falou? Se tudo que eu te dei é pouco, você me pedia que eu te dava mais. Sabe, e ele olha e diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Crê em Deus. Eu sei que o que você está enfrentando não é fácil. Talvez você tenha motivos reais para estar vivendo isso. Talvez você sofra agressão física, agressão moral, agressão verbal. Sabe, talvez você luta contra a balança, talvez você seja demasiadamente obeso, ou você seja magérrimo, você sofre talvez de anorexia, de bulimia, não importa qual é o nome do problema, há uma solução e um remédio para isso chamado Jesus Cristo, e a sua palavra trabalha isso dentro da gente. Quando eu comecei a entender e deixar essa palavra entrar dentro de mim, que Ele me fez de forma assombrosamente maravilhosa. Quando eu descobri que todos os dias da minha vida estavam contados, sabe? Eu não tinha o direito de ir contra ela. Porque Ele tem pensamentos de paz e prosperidade também para você. Sabe o que está escrito no Salmo 8? Ele diz assim, o salmista também falando em forma de melodia. Sabe o que é você declarar cantando? E ele diz assim, ó: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos. Irmão, quem é Deus? Olha a majestade santa que Ele é. Quando eu contemplo os céus, que eu vejo a glória dos céus. Quando você vê a lua, as estrelas, o sol. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que tu formastes, eu lembro: quem é o homem para que deles tu te lembres? Oh, irmão, quem sou eu? Quem é você? Para que o eterno Criador dos céus e da terra olhe para mim, olhe para você, se lembre de mim, se lembre de você, nos chame pelo nome. E ele diz: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre as obras da sua mão, e sobre os seus pés tudo tu pusestes. O Senhor colocou tudo sobre os nossos pés, Ele nos deu domínio. Então você
pode, irmão, dizer a partir de hoje: Senhor, coloca no meu coração querer viver uma mudança. Ah, mas eu tomo remédio, eu paro. Não, continua no teu tratamento, continua no teu remédio, continua no teu médico, continua indo para o psiquiatra, continua indo para o psicólogo. Eles são bênçãos de Deus na nossa vida. Eu continuei no remédio, eu continuei na terapia, eu continuei no psiquiatra, sabe? Eu continuei na palavra buscando a essência da graça. Eu sabia que eu estava sendo curada, mas eu tinha ainda os sintomas. E Jesus é aquele que cura a doença e cura os sintomas também da doença. E eu fui, irmão, seguindo na minha jornada, até que a médica começou a desmamar o remédio. De 4, eu passei a tomar 2 por dia. De 2, eu passei a tomar 1 por dia. De 1, eu comecei a tomar a metade por dia. Depois dessa metade, eu não precisei mais. Eu não sei o que é remédio de antidepressivo, eu não sei o que é remédio para dormir, irmãos. Quando eu estou mais agoniada, quando eu estou mais cansada, quando eu estou mais estressada, um chazinho de camomila com erva doce e cidreira resolve o meu problema. Mas eu busquei a palavra acima de tudo. Eu acreditei naquela promessa que o Senhor tinha na minha vida. A tua vida vale a pena. Nós estamos buscando referência no homem e deixando o homem colocar fardo pesado sobre os nossos ombros. Vive a vida, respira, olha o mar, olha que maravilha, olha a natureza, olha a tua própria vida, olha para os teus filhos, olha para os teus pais, olha para aquilo que você tem, porque aquele que é poderoso para fazer o infinitamente mais já começou a operar na tua vida. Vale a pena você se levantar de onde você está, dessa cama, desse quarto escuro, se levantar desse sofá, de onde você se prostrou, jogar o controle remoto da TV fora, dessas televisões a cabo, jogar fora, erguer o teu corpo e dizer: hoje eu vou viver uma virada na minha vida, porque o Senhor tem palavras de vida eterna para mim. Você pode. Senhor, coloque em mim esse querer viver essa mudança, que você vai viver essa mudança. E encerrando, irmãos, livro de Isaías, capítulo 43, verso 4, diz assim: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da tua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou pagar um alto preço por você. E ele provou, porque ele pegou aquilo que de melhor ele tinha, que era o seu filho unigênito. Ele fez descer nessa terra como um homem, para pagar o preço pela tua vida, para que você pudesse respirar. A gente não paga para respirar. Então pede a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Se você já é um cristão, te alicerça na palavra. Se você ainda não conhece a Jesus, a palavra diz assim, ó: provai e ver que o Senhor é bom. Confia nele. Confia nos seus feitos. Provai e vede, irmãos. Porque bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. São aqueles que alicerçam seus pés na palavra, que é Cristo. E não deixa ninguém diminuir você ou desvalorizar você. Porque você em Cristo é mais do que vencedor. Amém? Que essa palavra, ela possa entrar no teu coração e provocar em você uma mudança. Tem solução para você, porque um dia teve para mim. Que Deus te abençoe e que a unção e a graça do Espírito esteja sobre a tua vida. Força e vida longa para você. Beijo.